Estás pronto para expandir a tua mente? Bem-vindo ao Mindset Talks, o podcast que explora as chaves para desbloquear todo o teu potencial. Edson, agradecer-te mais uma vez aqui a tua presença no Mindset Talks podcast. É um privilégio ter-te aqui na comunidade, e falar aqui um bocadinho sobre quem é o Edson, não é? A tua história profissional e de vida. Que quem for pesquisar, não é? Vai encontrar aqui conteúdo muito, muito, muito bom. Muito obrigado por estar a despender aqui o teu tempo, Edson. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Paulo. Para mim é uma honra estar aqui com você, aqui dividindo aí um pouco do que nós sabemos. Na verdade, sempre é bom trocarmos aprendizados, conhecimentos, né? Eu costumo dizer que quando nós trocamos ideias, sempre nós duplicamos, triplicamos aí o nosso conhecimento, o nosso aprendizado com bons insights, com boas ideias. E eu fiquei muito feliz por esse convite também, viu? Obrigado. Bem, fazendo aqui as honras, não é? Porquê? Porque realmente, Edson, tens aqui, portanto, um currículo bastante extenso, não é? E eu vou fazer aqui as honras. E se eu me enganar em alguma coisa, diz-me. Mas, portanto, Edson de Paula, estamos a falar de uma pessoa, de um profissional com mais de 30 anos de experiência corporativa e académica, especialista em liderança engajadora, comunicação eficaz e cultura organizacional, doutor e mestre em Psicologia Organizacional, palestrante, escritor, membro certificado da John Maxwell Team, combina Psicologia Positiva com Comunicação Social e também na parte corporativa, não é? E também utilizas, portanto, ferramentas da comunicação não violenta em team buildings e por aí fora, não é? Portanto, a tua missão, Edson, corrige-me se estiver enganado, é transformar ambientes corporativos através da liderança empática e assertiva. Acertei? Pelo menos eu procuro e tento muito fazer isso, mas como é difícil, viu, Paulo? É difícil. Isso é uma missão muito, muito desafiadora, muito ousada até da minha parte, porque lidar com pessoas, lidar com líderes principalmente, né? Você sabe muito bem disso, você também trabalha com líderes, né? E o líder ele tem muito dessa personalidade controladora, dominante, autoridade, né? Então, para você mudar o mindset, muitas vezes, que já está ali enraizado no líder, não é algo fácil. É verdade. Ou seja, já existe aqui muitos fatores, ou seja, vamos falar... Exato, vamos falar de comportamentos e de crenças, não é? Já existem muitos padrões que já estão criados, não é? Já estão ali enraizados e a liderança ela vai se consolidando, se construindo no dia a dia, né? Do seu ambiente de trabalho, da sua expertise profissional, é você aliar o conhecimento com a experiência na dose certa, mas eu sinto ainda e percebo isso e constato isso diariamente, Paulo, uma certa resistência ainda da liderança se conectar genuinamente, né? Ser humano com ser humano. E é muito difícil isso, porque você sabe muito bem, como estudioso de estilos comportamentais, né? Como um estudioso também da programação neurolinguística, das microexpressões faciais, de nos conectarmos genuinamente com as pessoas. E esse é o grande desafio da liderança engajadora, da liderança moderna, por que não dizer, sempre foi o grande desafio. Exato. Pronto, nós estamos a falar de pessoas, não é? E pessoas como somos, é um desafio, não é? Termos que realmente conseguir quebrar, eu nem vou chamar quebrar, ou seja, conseguirmos realmente transmitir aqui outras visões, não é? Outras formas de fazer acontecer e de abordagens, que muitas vezes, quando esses perfis, lá está, já têm muita coisa enraizada, acaba por ser um desafio grande, não é? Olha, e como é que é essa experiência? Como é que é essa tua experiência em trabalhares com esses líderes? Ou seja, eu acredito, quer dizer, ajuda-me. Portanto, trabalhas, é muito no Brasil, não é? Portanto, o teu mercado é muito no Brasil. Sim. Tu tens conhecimento da cultura em Portugal ou não? Na área da liderança ou não? Sim, eu acabei fazendo, quando eu estava no doutorado, eu tive um contato com a Universidade de Coimbra. Nós desenvolvemos aí um artigo científico dentre a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na qual eu sou do laboratório, juntamente com a Universidade de Coimbra, e justamente o ponto era de destaque, né, de interseção das ideias, era justamente a liderança. Então, acabei entrevistando algumas líderes, algumas líderes, né,
é um público bem misto, né. Também conversei com algumas psicólogas, alguns psicólogos, então eu tenho, assim, um conhecimento de campo, mas ainda não conheço Portugal, que está na minha lista de prioridades também, quem sabe ainda esse ano. Boa, boa, boa. Tem Deixo, gente aí com certeza aí. deixo já o convite. Deixo já o convite. Se vieres a Portugal este ano, vamos almoçar, ok? Enfim. Terei todo um gosto. Eu percebo, assim, na cultura de Portugal, assim, uma seriedade muito grande no que diz respeito, né, a e eu poderia já apontar, assim, como um grande diferencial de Portugal para o Brasil. Eu percebo que vocês realmente valorizam o conhecimento, então tem um valor muito se dá um valor muito grande à pessoa que tem uma expertise profissional, né, um currículo muito bem elaborado, academicamente, corporativamente falando, digamos assim. Diferente do Brasil, que se dá muito valor para a prática profissional. E eu vejo assim, as pessoas são muito práticas. Aqui no Brasil, nós temos uma frase, é dar um jeitinho. Eu não sei se isso corresponde, Também usamos, também usamos. eu não sei se aqui no Brasil, tem um jeitinho brasileiro de se fazer as coisas acontecerem, entende? Então é muito mais prático do que teórico. Então se prioriza muito mais o fazer do que o conhecer. E isso nem sempre é producente dentro de um universo, corporativo, do mundo organizacional. Ok, nós queremos pessoas práticas, pessoas que construam, que criem, pessoas que façam, mas prepare para que eu faça bem feito, eu preciso saber. Existe aquela frase que saber e não fazer é o mesmo que não saber, né. Então eu acho que o brasileiro, muitas vezes, ele pula o saber e vai direto para o fazer. Portanto, eu só estou aqui a tirar notas. Saber e não fazer é não saber, é isso? Só para. Eu costumo dizer que saber e não fazer é o mesmo que não saber, porque você precisa ter essa construção, né, do seu conhecimento. O que é ter um conhecimento e praticar diariamente este conhecimento que você obteve, seja numa academia, seja num instituto, numa faculdade, numa universidade, consolida a sua experiência, a sua expertise profissional, na prática. Aplicar o seu conhecimento na prática é o que transforma o conhecimento em experiência. E quando nós temos conhecimento dosado com a experiência muito bem equilibrada, aí sim nós temos um profissional completo. E aí você pode até pegar os conceitos aí do Blanchard e do Hershey sobre a liderança situacional e faz muito bem essa construção entre a maturidade técnica de um profissional e a sua maturidade emocional, tá. Então a gente pode também começar a estudar o ser humano também pela sua maturidade técnica, que tem a ver com esse justamente como ele estuda, o quanto ele conhece aquilo que ele faz e domina, e o quanto que ele aplica, conhecimento e experiência, mas eu também preciso contrabalancear com a maturidade emocional. E aí sim, conhecer o seu estilo, né, o seu estilo é essencial, digamos assim, o meu, para dizer, depois você explica para sua audiência, eu sou alto C e alto I. Eu sou bipolar. Eu tenho alta conformidade, eu preciso saber, conhecer, altíssima conformidade, a regra da regra, inclusive crio regras. Nós temos um grupo aqui no Brasil que o Paulo participa, ele sabe muito bem do que eu estou falando de regras e seguir regras, não é verdade? Por outro lado, eu tenho uma auto-influência também. Então, eu fico nessa bipolaridade aqui entre conhecer e aplicar também. Percebo, percebo. E eu identifico um bocadinho, eu também sou um alto e não é fácil, não é fácil lidar com este tipo de comportamentos, bem, e de perfis. Ou seja, e é engraçado, portanto, essa diferença cultural entre Brasil e Portugal, não é? É engraçado, ou seja, qual é que seria aqui, se calhar, um ou vários principais desafios que tu notas no que toca, portanto, à questão da liderança, não é? E de trabalhar com líderes no mercado brasileiro e o mercado de Portugal, atendendo às diferenças culturais que falaste agora, não é? Que nós são as principais diferenças. Especificamente, acredito que nesse ponto nós estamos bem equilibrados, porque eu costumo dizer que, assim como os jovens, a gente tem filhos, na verdade, que Sim, os sim. adolescentes só mudam de endereço, os problemas são sempre os mesmos para os pais.
O que muda é o endereço dos filhos, mas os problemas para os pais são os mesmos, né? Junto a adolescentes. Então eu vejo que o que muda, né, na liderança, os problemas da liderança, é justamente o endereço. E aqui nós temos uma diferença de endereço quase que intercontinental, né? São outros países, outras culturas, e eu estudei profundamente também a questão da cultura organizacional. Então, perceba que não é o país apenas que influencia o estilo de liderança. Uma cultura, por exemplo, uma cultura organizacional de uma empresa privada, particular, é diferente de uma empresa aberta, pública. Hum, é. Então, o modus operandi, o comportamento. Então, tem toda uma construção de uma cultura organizacional, que aí a gente pode até falar e fazer também um paralelo aqui ao Gilligan, né? Quando ele falou dos estilos de aprendizagem na PNL, lembra-se dos estilos de aprendizagem, né? Nós temos níveis, né? Os níveis aqui, que são níveis neurológicos de identidade, não é verdade? Eu costumo falar isso, perfeito. Então, eu faço uma pirâmide, eu construí uma pirâmide para poder explicar o que é uma cultura organizacional que parte justamente das crenças. Das crenças. É o ambiente. Nesse ambiente nós temos crenças. Olha que interessante. Nós temos pessoas que acreditam em algumas coisas que são comuns, e por isso que é o senso comum, a comunidade é aquilo que é comum para o tipo de pensamento, mindset que essas pessoas têm, não é verdade? Aí, eu sempre digo que a crença, Paulo, é a mãe do valor. Eu vou explicar essas diferenças aqui, eu acho que é bom a gente conversar sobre isso para que o nosso público entenda esse processo. Estamos aqui ainda? Estamos aqui ainda, Caio? Vamos lá. Estamos aqui ainda? Estamos aqui. Ok, tivemos aqui esse pequeno Estamos estamos falando do ambiente de trabalho, na verdade. E esse ambiente nós temos pessoas que têm crenças, eles acreditam. Por exemplo, posso falar que o ambiente sou eu também. Eu sou o meu próprio ambiente, eu tenho as minhas crenças. Me encontro aqui com o Paulo agora, que ele tem um ambiente próprio dele, as crenças dele, e eu costumo dizer que a crença, Paulo, é a mãe do valor. Por quê? Porque aquilo que você acredita, quando replicado várias e várias vezes, repetido e contextualizado, torna-se um valor para a sua vida, não é? Então, eu acreditei, por ser filho de pais professores, que estudar é uma das coisas mais importantes da nossa vida, e quanto mais nós estudamos, mais bem-sucedidos nós somos, como filhos de professores, tá? Então, eu costumo dizer justamente que a minha crença é: quanto mais eu estudo, mais eu sei. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Quanto mais eu compartilho e aprendo, mais bem-sucedido eu sou na minha vida. Essa é a minha crença. Logo, o valor que norteia a minha vida é o conhecimento. E aí nós dizemos, né, que os semelhantes se atraem. Nós estamos aqui trocando conhecimentos. Logo, temos crenças e valores compatíveis. Então, primeiro crenças, depois valores. Olha só, depois o que eu quero fazer com isso? É a atitude. A atitude ainda está num plano assim de uma proposta de atitude, o querer, o que eu quero fazer com isso? Eu quero ensinar, quero compartilhar, quero construir relações baseadas no conhecimento. É isso que eu quero. Agora, como eu me comporto? E aí é o quarto nível, né? Comportamento. Comportamento é comunicar, agir, interagir, tá? E aí a minha identidade social, tudo bem? A minha identidade social de professor, de palestrante, de escritor. Então, olha, eu estou num ambiente no qual eu acredito, valorizo, quero, atitude, me comporto tal, as minhas convicções, os meus comportamentos, a minha identidade social e com quem eu me conecto no topo da pirâmide, que é a conexão, aí vem a ser o ambiente total onde eu estou. E o que seria uma cultura organizacional se não? Como conectar identidades sociais diferentes com valores, atitudes, comportamentos e crenças diferentes no mesmo ambiente. E para isso nós temos uma construção de uma nova identidade. Eu saio da minha identidade social para entrar numa identidade profissional.
Concorda comigo, sim ou não? Concordo, concordo. Isso aí, quando você é líder, e aí é o ponto, tá? Esse é o ponto da nossa discussão. Para quem está nos acompanhando, para quem chegou agora, ele me fez uma pergunta: qual é a diferença, né, de cultura, né, e liderança, por exemplo, Brasil, eu sou do Brasil, ele é de Portugal, e eu digo o seguinte: isso vai depender muito do ambiente que você está. Não é apenas uma questão do país. É lógico que quando eu saio do Brasil e eu vou visitar Portugal, e quando eu chego em Portugal, eu vou ter um choque cultural? Com certeza. Qual é o meu papel como visitante? Procurar me adaptar rapidamente ao ambiente em que eu estou inserido, não é assim? E assim é na nossa vida pessoal e profissional. Quando eu entro dentro de uma empresa, eu vou precisar me adaptar o mais rápido possível, e o quanto mais rápido eu me adapto ao ambiente, à cultura, às crenças, aos valores, às atitudes, os comportamentos que eu devo ter como líder nessa empresa, mais rapidamente também eu sou conectado a essa organização, e mais rapidamente também eu sou valorizado como profissional dentro dessa organização. Então eu diria assim, que não dá para eu afirmar para você: olha, liderança no Brasil é assim e liderança em Portugal é desse jeito. Nós temos vários tipos de culturas organizacionais, como eu disse para você. Culturas organizacionais privadas, particulares, públicas, mistas, culturas multinacionais. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil com algumas empresas multinacionais, Paulo. Empresas multinacionais ocidentais, orientais, da Europa, por exemplo, norte-americanas e japonesas, japonesas e alemãs. E aí você vai perceber que a regra, o modus operandi de uma organização, ela já está, né, na camisa que o seu colaborador veste. Exato. Então, então isso é muito importante quando nós entramos. Quando eu vou trabalhar numa empresa, conhecer o ambiente que eu estou entrando, na verdade, a cultura organizacional, e quais são as crenças, os valores, as atitudes, os comportamentos, a identidade profissional, né, que a gente chama hoje de branding employer ou branding employee, ou seja, a marca do empregador e a marca do seu funcionário, como elas se conversam. Exatamente, exatamente. Exatamente. Bem, olha, tu percebes? E Eu já te coloquei aqui olha, já te coloquei uma pirâmide aqui, olha o que eu fiz uma analogia entre Gilligan, né, sim, a sim, sim. pirâmide dos níveis neurológicos aqui, comparando como elas funcionaria numa cultura organizacional. Sim, sim, e atenção, é muito interessante porque muitas formações que eu dou, não é? Eu acabo sempre por trazer a pirâmide dos níveis neurológicos e depois acabo por adaptar à realidade da formação em si. Porque é um facto que as nossas crenças e padrões comportamentais e pensamento, portanto, há muita coisa envolvida, não é? E os valores, principalmente os valores, vem muito da base do ambiente, não é? Ou seja, a forma como o ambiente onde nós crescemos, hum, o, o, o ambiente escolar, não é? O ambiente académico, o ambiente profissional, tudo vai ditar realmente aquilo que nós depois vamos, à partida, nos construir as tais nossas identidades. Porque há a identidade profissional, há a identidade pessoal, há a identidade de relação enquanto casal, não é? Enquanto amiga, enquanto irmão, portanto há aqui há muita coisa. Como é que tu chegaste? Ou seja, eu sei que, vamos lá ver, isto são 30 anos, não é? Eu sei, é muita história, é muita vida. Qual é que foi aqui se conseguires te recordar, não é? O gatilho principal que te fez enveredar por este mundo da psicologia positiva, das crenças, dos comportamentos. Houve assim algum momento na tua vida que te levou a isso? Sim, houve um momento na minha vida, porque eu venho de uma formação, assim, um tanto quanto técnica. Eu venho de uma formação muito mais para a área das exatas do que para humanas. Então, as minhas primeiras formações, para você ter uma noção, quando eu iniciei minha carreira, então a gente fala de carreira linear e carreira não linear. Ok. Então, o que seria uma carreira linear? Uma carreira baseada em galgar degraus nas organizações. Começo aqui
arrumando esse local, daqui a pouco eu sou promovido e vou recebendo. E eu venho de uma mentalidade geração X, eu sou da geração X, tá? Eu vou completar 60 anos agora no mês de fevereiro. Então, Uau. quando você falou de 30 anos, são 30 anos que eu divulgo da minha experiência como palestrante, como professor e como escritor, não é verdade? Mas eu tenho já quase o dobro, né, dessa experiência de vida, né? Então eu digo assim, Paulo, eu venho de uma área muito assim, meu pai era professor de uma instituição aqui no Brasil, que é uma instituição chamada SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é que treina jovens para o mundo do trabalho. Então você imagina um jovem com 15, 14 anos entrando nessa escola, profissionalizante, técnico profissionalizante. Eu fiz uma formação minha nós temos aqui no Brasil, não sei se isso existe em Portugal, ajustagem, né? Ou seja, ferramentaria, Sim, se calhar não com isso nome, talvez não com isso que eu conheça, mas sim, há outros formatos. Sim, sim. sim, a ferramentaria, né, que é você cuidar assim, de criar protótipos, né, tudo aqui na base da lima, né, de limar. Então, com 14, 15 anos, aquela coisa muito robótica, né? Fiz o curso técnico de mecânica, eu sou técnico mecânico formado, sou ferramenteiro formado. Minha carreira se iniciou como projetista industrial. Eu era um desenhista industrial, um projetista industrial, com 18 anos de idade. Eu estou te falando porque são mais de meio século de vida. Então você fala, puxa, uma pessoa que veio da área técnica, que tem E é o que você falou, é o berço, não é? É o ambiente ao qual você está inserido. Então eu estava inserido num ambiente totalmente técnico. O meu pai queria que eu fosse engenheiro. E eu falei, não quero ser engenheiro. Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar quadros. O quadro meu aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, assim, eu estou muito artista. Então, eu sempre fui muito músico, muito da música, da artes, assim, e uma pessoa muito tímida, muito introvertida, que não sabia dizer não para as coisas, né, da vida. Então, sempre fui aquela pessoa honesta, trabalhadora, né, os valores que são valores familiares foram passados para mim e eu procurei honrar o máximo que eu pude com isso. Me casei muito cedo, muito jovem, com 22 anos de idade. Tive um filho com 23, então sou, assim, me considero um pai jovem, né? Então tive que aprender a lutar pelo meu espaço ainda muito cedo, né? Sou de uma geração X, então você já deve imaginar isso. Sim, 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 sim. E aí eu vivia infeliz. Eu trabalhava, eu tinha uma família, eu tinha um filho, uma filha, depois tive uma filha, e depois fiquei desempregado com 2 filhos pequenos, uma filha recém-nascida e um filho de 4 anos. Eu tinha nessa época aí, acho que eu deveria ter uns 28, 29 anos de idade. Eu já estou resumindo o máximo que eu posso, tá? Num determinado momento da minha vida, trabalhando com tudo isso, eu resolvi romper com tudo isso. Eu disse: "Basta, chega, eu não quero mais trabalhar como empregado para ninguém, eu vou abrir meu próprio negócio", como se fosse fácil, né. E aí, meu amigo, é justamente gastar a sola aqui no Brasil a gente diz uma frase: "Gastar a sola do sapato, Também o colocar a cara, né, sim. para levar o tapa da vida". Foi aí que eu aprendi que o mundo é muito maior do que você ser um empregado, ter uma segurança dentro de um ambiente de trabalho. Olha, eu cheguei a líder, com 30 anos de idade eu era líder. E foi com 30 anos de idade, exatamente com 30 anos de idade, que eu resolvi quebrar esse primeiro paradigma. Então a minha primeira grande quebra na minha carreira foi me transformar de um projetista encarregado, líder de uma multinacional de projetos, para abrir o meu próprio negócio e fazer a minha primeira faculdade, que foi comunicação social, e abrir uma agência de publicidade. Tudo a ver. Concorda ou não? Tudo a ver. Então, veja só, eu saio de uma área altamente técnica, veja bem, por isso que eu falo que eu sou bipolar. E não é para mim. Então, veja bem, olha, eu sou bipolar, eu sou aquela pessoa quieta, tímida, introspectiva, que fica, né, se conformando, é alta conformidade, regra, precisa ter conhecimento, mas a hora que
vai para o alto I, eu viro a chave mesmo. A minha auto-influência fala mais alta. E aí eu tive que colocar realmente uma mudança, deu uma guinada de 180 graus na minha vida. E aí eu costumo brincar, né? Olha como é que é isso. Todas as profissões minhas começaram com a letra P, né? P. Primeiro eu fui projetista, depois eu fui publicitário, depois eu fui... Houve uma outra grande guinada na minha vida. Aí eu fui psicólogo. Agora eu sou palestrante. Então, vamos lá. Então, várias coisas aqui para a gente conversar. Os Charles, o quê? Tudo P, né? E hoje eu sou palestrante. Então, olha que interessante. Não, olha, então, olha, projetista, depois eu passei a ser publicitário, depois eu rompi com tudo isso, agora eu quero ser psicólogo, fui estudar psicologia, e hoje eu sou professor e palestrante. Então, olha a construção, como ela é não linear. E quando você constrói uma carreira não linear, você tem o ônus e o bônus, né, do desafio. E ter que eu digo o seguinte, Paulo, vencer a si todos os dias. Ok. E isso foi... Eu não dei uma virada na minha vida, eu dei várias viradas, e hoje estava indo, inclusive, a conversar com minha esposa, dizendo qual será a minha próxima virada agora, quando eu fizer 60 anos. E já estou planejando uma próxima virada também. Talvez eu volte a ser um pintor, né, de quadros, né, um artista. E aí eu mais uma vez a letra P na minha vida, né? Então, eu não sei. Eu estou aqui ainda planejando qual é o próximo passo. Nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. E é engraçado. Seria interessante perceber qual é que seria aqui o significado, vamos lá ver, se calhar o metafísico, meio holístico, por detrás aqui desta questão da letra P. Mas Edson, tenho uma curiosidade muito forte, que é, o que é que te fez, antes de irmos aqui a outra pergunta que eu tenho, que é, o que é que te fez dar essa virada? Ou seja, tive uma área técnica, depois foi a publicidade, quer dizer, nada a ver. Olha, é como que você... Olha, depois você dá uma aula para o seu público, eu vou te pedir imediatamente para você fazer isso. Dá uma aula de DISC para eles. Diga para eles o que é uma pessoa auto-C. O que é uma pessoa auto-C, Paulo? Agora, eu estou te perguntando para poder te responder. Olha, eu estou te perguntando para você responder e depois eu vou falar em cima. Você fez uma pergunta. Na verdade, o que é um auto-C? O C, corrige-me se eu estiver enganado, ok? Porque a minha ferramenta que eu uso é o HMI, eu não uso o DISC. Você não usa você usa o HMI, você usa? Exato, eu uso o HMI, o Human Mastery Indicator. Não uso o DISC. Contudo, corrige-me se eu estiver enganado, o C no DISC é um alto C, é muito conservador, é muito fechado, não é? É uma autoconformidade. Exato. Altíssima conformidade, regra da regra, e aí você fala, mas como assim? Você quebra isso e muda, e aí eu falo assim, é por isso que eu sou bipolar, é exatamente isso. E eu acredito que eu dei tantos bastas na minha vida, tanto que eu escrevi um livro chamado Protagonismo, né, que fala sobre essas histórias e fala sobre como você vencer o mecanismo cruel da autossabotagem. Porque o tempo todo na minha mente é assim, olha, você não é capaz, você não é competente, você precisa estudar mais, você tem que estudar mais. Então existe aqui um lado muito rígido na minha vida, não é verdade? Aliás, eu acho que você está mostrando aí, eu não sei por que apareceu esses livros. Olha lá, os livros, né? O amarelo é o protagonismo, tá? Exato. E o novo é o azul, que é a cor da bandeira do Brasil. É verde, amarelo, azul, está faltando o branco, que é o Muitos Comunicam, eu vou lançar agora. Até nisso eu sou alta conformidade, tem que ter uma certa sequência nas coisas, não é verdade? Então, exatamente por eu ser de alta conformidade, então eu costumo dizer o seguinte, quando existe uma pessoa que ela é alta conformidade, é como se ela fosse, como que nós dizemos aí em Portugal, aqui nós falamos freio. Sim, é travar, ou seja, abrandar. Isso, é uma pessoa moderada, uma pessoa mais conservadora, mais travada, é como se fosse um freio. No carro nós temos o freio e temos o acelerador. Aí em Portugal é a mesma coisa? Também, sim. Também usamos o freio. não usamos freio.
mas usamos estas expressões, o moderado, abrandar, Sim, desacelerar. então, olha, imagina, eu sou como se estivesse o tempo todo pisando no freio. Calma, pensa mais, analisa mais, Isso. não É é? o travão, o travão. É o travão. Esse é um lado meu. O outro lado meu é acelera, vai, entendeu? Então tem um lado meu que tem uma inconformidade positiva muito grande. E isso me impulsionou. É dar voz a esse o outro eu aqui que a gente fala, né? O outro eu, quando a gente está a trabalhar com programação neurolinguística, nós fazemos uma dissociação mental onde um lado conversa com o outro. Exato. Existe um exercício, para quem não sabe, que chama estratégia Disney, né, de criatividade, onde você tem aqui um lado totalmente crítico, manipulador, obsessivo, existe um outro lado aqui totalmente motivacional, vai que você consegue, e o realizador que fica aqui no meio, ele fica assim, cara, eu vou ficar parado ou eu vou... Então eu tive que aprender a vencer esse lado meu aqui, que era um obstinado analítico cruel, que é um mecanismo cruel da autossabotagem, me autossabotava. Olha, isso não vai dar certo, estuda mais. Olha, não vá por esse caminho. Estoura. No outro lado, falando assim, vai, cara, coloca a sua cara para bater, gasta a sola do sapato, vai ouvir não. E foi assim, quando eu abri minha agência de publicidade, eu era o dono e tive que ter o meu próprio negócio, eu precisei sair batendo nas empresas para pedir trabalho. Olha a diferença que tem aqui de comportamento entre ser um funcionário, não é, registrado, com salário todo mês, projetista, e de repente agora preciso estudar algo novo, preciso aprender algo novo, preciso trabalhar com isso e não apenas trabalhar. Vou precisar contratar profissionais e vou ter que pagar o salário deles e vou ter que bater nas empresas para pedir serviço. Que é E a na tal hora do prospecção, não é? Que é prospectar, o ir correr atrás. E isso exige uma mudança, assim, de mindset. O seu programa aqui, o podcast Mindset, aliás, achei o nome maravilhoso, né? Exige uma mudança de mindset, né? Muito grande, de padrão mental, de padrão de comportamento. E foi um grande desafio vencer tudo isso. Sabes que é curioso. Eu estou-me a rever também muito nisso que estás a transmitir agora, porque eu tenho esse, vamos chamar, desafio também. Porque eu também tenho essa questão do I, que é fazer acontecer, correr atrás e construir e criar, enfim, fazer muita coisa. Só que depois também tenho o outro lado do C. Eu também tenho essa questão, que é, exato, e depois vem o síndrome do impostor, e depois vem as crenças, não é? Limitantes, vem aqueles pensamentos, será que, não é? Aqueles receios dos juízos de valor. Vamos lá ver. Eu acho que vamos ter isto para a vida, não é? É um trabalho que tem que ser feito. E foi como tu disseste e muito bem. É um desafio nosso, não é? Que nós temos de trabalhar a toda a hora, constantemente. Hum, como é que tu conseguiste ultrapassar aqui essa tua questão? Porque tu lá atrás, no início, falaste que eras muito. Sim, eu ainda sou introvertido. Ok. Como é que conseguiste, se pudesse dar aqui uma ferramenta, não é? Aqui a quem estiver a ouvir o podcast, de que forma, não é? É que conseguiste, digamos, Eu trabalhar isso? eu vou dizer para você aqui que basicamente eu falo isso nas minhas palestras, tá? Existem 2 virtudes humanas que todos nós deveríamos, assim, abraçar um pouco mais nas nossas vidas. Lógico que a primeira virtude, a grande virtude é a gratidão, né? A gratidão é a mãe de todas as virtudes humanas, já dizia Aristóteles, né? Sem ela nada acontece na nossa vida. Mas eu costumo dizer que foram 2 grandes virtudes que eu precisei aprender quase que na marra, essas 2 virtudes aqui, tá? A primeira virtude é a coragem. Primeiro é ter coragem, que é aquilo falar assim: "Olha, eu estou sentindo na minha pele que eu não vou conseguir pagar a conta no final do mês aqui. Tenho 2 filhos pequenos, eu preciso alimentá-los, não é verdade? Eu não posso depender dos outros". Sabe essa questão de não querer depender dos outros e você fazer o seu próprio negócio, e você fala assim: "Olha, se eu tiver que tomar tapa na cara, que seja por mim mesmo, pelo meu próprio mérito ou pelo meu demérito,
eu não vou mais apontar o dedo para ninguém, porque antes você tem uma empresa para apontar o dedo. Você tem um mercado para apontar o dedo, você tem um governo, você tem um país, você quer apontar o dedo para todo mundo. E aí você começa a perceber que falta uma outra virtude, que soma com a coragem. Porque não adianta só ter coragem. Não adianta. Só ter coragem por coragem, ser ousado, ter audácia e ser corajoso. Não, vou abrir meu próprio negócio, vou colocar minha cara para bater, vou gastar a sola do sapato, vou levar um monte de não para tentar levar um sim aí, talvez durante o dia. Levei um monte de não, um monte mesmo. Acho que é a primeira vez que eu saí para fazer uma prospecção, eu levei acho que uns 12 nãos, um atrás do outro, um talvez. E aí levou 1 semana, 2 semanas para eu ter o meu primeiro serviço. Não é fácil, você sabe disso. Na verdade, então, mas Não é. sabe qual é a virtude que realmente gruda com a coragem? É a humildade. É saber pedir ajuda. É saber se conectar com um outro ser humano. Paulo, me ajuda. Paulo, eu estou precisando aqui de uma dica. Olha, eu estou abrindo. E eu tive que. Porque tem uma coisa no introvertido e no tímido, sabe? Que eu vejo que caminha meio que grudadinho ali, que é o seguinte: às vezes eu não quero falar, às vezes eu não quero me expor, não é? Por um mecanismo de proteção, sabe o mecanismo protetivo do medo, né? Olha, eu prefiro ficar paralisado, eu prefiro me afastar do que enfrentar. Aquelas 3 propostas. Começa a surgir, ou seja, primeiro fisiológico, ou seja, começa primeiro a surgir aqueles pensamentos, não é? Negativos, limitantes. Que por consequência depois vai ter as tais reações fisiológicas, não é? Em que, obviamente, entra o cérebro primitivo a trabalhar qual é a nossa reação? É refúgio, é segurança, portanto, exato. Fica aqui ou sai correndo, né? São três propostas atitudinais com a letra E. Estagnação, paralisa. A segunda, evasão, sai correndo. E a terceira, enfrentamento. E normalmente, nós não enfrentamos o medo. A gente prefere as duas outras. Ou sair correndo, evadir, ou estagnar, paralisar, ficar aqui parado. E aí, o que vai acontecer? E o enfrentamento exige humildade. Eu fui entender isso daqui depois que eu fiz faculdade, cara, psicologia, doutorado. Nós precisamos ter muita humildade para reconhecer a nossa fraqueza, onde nós temos um limite. E aí a questão, né, de limites e recursos, né? Você, olha, onde eu tenho recursos e onde eu tenho limites. E você reconhecer os seus limites e enfrentá-los de cabeça erguida e com consciência. Eu acho que a grande palavra que une, né, a coragem com a humildade é responsabilidade. Você precisa se responsabilizar pelos seus limites. Você precisa saber dosar, né, e enfrentar aos poucos os seus medos. Recentemente, numa entrevista, eu fui perguntado também: Edson, mas como que você, uma pessoa tímida, uma pessoa introspectiva, se tornou um palestrante, que palestra hoje para, por exemplo, públicos de 3.000 pessoas, né, eu palestro. Eu falo, continuo com o mesmo medo, eu continuo com a mesma insegurança, continuo sendo tímido. Basta com que eu me reconheça esse limite, negocie com ele todos os dias, porque eternamente vai ser assim. Todos os dias eu vou me levantar inseguro, tímido, introspectivo, e todos os dias tendo essa consciência, essa responsabilidade, com técnicas, né, poderosas da programação neurolinguística, por exemplo, criar âncoras, né, de suporte. Sim. E não só, e pode ser também outro tipo de ferramentas. Aliás, a própria área da psicologia tem ferramentas também muito poderosas, não é? Que ajudam. A terapia cognitivo-comportamental, você encontrar o seu sentimento, ajustar o seu sentimento com o seu padrão de pensamento, e o padrão de pensamento com o padrão de comportamento, então você vai vencendo esses bloqueios aos poucos. Eu costumo dizer que você vence o medo de 2 formas. E isso eu dou esse exemplo em palestras, né? E eu conto essa historinha da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, num dos parques dos Estados Unidos, onde existem as maiores montanhas russas do mundo. Ok. Então eu estava com os meus filhos, deles altamente motivados. Pai, nós vamos naquela, tinha uma lá que eu nem lembro como é que era o nome, será Mantra, Sheikra, eu não vou me lembrar o nome, mas era 72 metros de altura, queda 90 graus,
E eu morro de medo de altura. E aí você tem, né, 2 maneiras de enfrentar o medo, de vencer a si mesmo. A primeira é a forma radical. Ok, sim. A forma radical é: escuta, qual é a maior montanha mais desafiadora que tem? Tá bom, respira fundo e vai com medo mesmo. Essa é a forma radical. Tanto que nessa montanha, que era a maior do mundo, na época, tá? Estou falando isso há 10, 15 anos atrás. Hoje já tem maiores do que essa. É, imagina, os meus 2 filhos aborrecentes, adolescentes: pai, mãe, nós vamos naquela lá, vamos naquela. E a hora que eu cheguei na frente da montanha-russa, sem exagero nenhum, Paulo, me deu vertigem. Eu olhei para cima, já começou a me dar uma vertigem, já começou a dar uma. Falei, aqui já começou, falei, não, não vou dar conta. Mas não foi por isso também. Na saída da montanha, onde que eu olhava assim, por onde é que a pessoa entra e por onde a pessoa sai, para ver as pessoas saindo. Então, e foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Na saída dessa montanha-russa, por onde as pessoas saíam, é justamente onde está a, como é que eu chamo? O centro de atendimento médico do parque. Ali, naquele local. Porque as maiores ocorrências de passar mal era naquela montanha-russa. Então as pessoas já desciam dali, técnicas, e já entravam direto para a sala de enfermaria para ser cuidada. Eu falei, eu não vou mais nem a pau. Aqui no Brasil a gente fala nem a pau. Não vou de jeito nenhum. Sim, percebo, Ou percebo. não, nem que alguém me dê uma paulada, nem a pau, porque nem que. Que é perceptível, sim. Eu não vou, não vou. E aí vem o seguinte, né? Coragem com humildade. Pô, você pagou o ingresso, você está aqui. Para quê? Para se economizar. E aí você pode enfrentar o medo em dose moderada. Então, como eu fiz? Então, radical seria: vamos nessa montanha-russa. Moderada. Por favor, senhor, vem cá um pouquinho do pai, que aqui me orienta. Qual que é a montanha-russa mais fraquinha que tem? É aquela lá onde os pais vão com os nenezinhos dele. E era uma montanha-russa pequenininha lá, com carinha do Mickey, do Pato Donald, sei lá. Então era para criança. É nessa que eu vou. Eu não vou. Meu filho com a minha filha: você tá louco, pai? Não. E nós vamos tudo junto. Vamos lá, vamos começar com essa. E aí foi assim: eu fui na primeira. Agora, qual é a segunda, mais? Vamos aumentando o nível dela do desafio para não perder a motivação, para dar aquela adrenalina e você ir aos poucos, né, de forma moderada. Uma escada, não é? É tipo uma escada. É uma escada, isso, PNL, pura, olha que legal. Então, como que eu comecei a ministrar palestra? Uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, me desafiando aos poucos. Olha que um local onde eu possa falar em público em que eu não seja criticado por ninguém. Na igreja, na comunidade, vai ler lá um trecho da Bíblia na frente de todo, ninguém vai me criticar. Pronto. Então eu fui lá pedir para o padre: posso ler um trecho da Bíblia hoje? Primeira leitura, segunda? Sim, pode. Mas... E nem estava entendendo, nunca tinha feito isso na minha vida, mas já estava me desafiando. Aniversário de 15 anos da minha filha, 150 pessoas convidadas, tal. Todo mundo lá no meio da festa: dá licença que eu quero fazer um depoimento para minha filha. Peguei o microfone, gaguejei pra caramba, tremi pra caramba. Então não é da noite para o dia. Você vai construindo esse calo, né? Calo emocional, digamos assim, na sua vida, né? Aos poucos, vencendo a si mesmo, vencendo a sua autossabotagem. Para mim funcionou desse jeito. Para outras pessoas, não. Quanto mais desafiador for, mais adrenalina eu tiver, melhor. Então eu já quero sentir toda a emoção numa única dose. É uma maneira de você escolher qual caminho é melhor para você, para si. Exato. Ou seja, resumindo, é muito vantajoso para alguém que tem, se calhar, aqui o desafio de conseguir ir portanto, testar, não é? Ou seja, enfrentar os desafios logo assim, não é? Numa primeira enfrentada, se é que a palavra existe, logo de frente, fazer micro enfrentamentos, não é? Vamos chamar Isso, isso. portanto, escolher, ver os níveis, não é? Portanto, ir enfrentando dessa forma. Até A porque. gente fala aí, Força, em força. inglês é baby steps, dar passos de pedreiro. Exatamente. O primeiro passinho do nenê, depois ele já vai correr, e aí vai, baby steps. Então vamos construindo aos poucos, né, o nosso enfrentamento.
Isso para muitas pessoas é útil. Eu diria que esses que realmente enfrentam o desafio logo de cara, eu diria que é a minoria da população mundial que tem esse senso de, olha, de ousadia, de Exato, exato. Ou seja, a minha pergunta ia ser esse tipo de pessoas que gostam da tal adrenalina e de enfrentar logo, não é? A 100%, isso tem, portanto, fundamentos neurológicos, certo ou não? sim. Não é só do perfil em si. Tem. Em psicologia do trabalho, nós temos um termo chamado hardness, tá? Que é uma expressão em inglês que, se você traduzir ao pé da letra, diria algo como se fosse assim, resistência, uma pessoa forte, hardness, né? Uma pessoa, dureza, né? É uma pessoa, né? Mas quando a gente fala da psicologia do trabalho, existe esse termo no hardness, que significa o seguinte: quanto mais alto meu hardness, mais resistência a impacto eu tenho. Então eu consigo, digamos assim, sofrer mais, me esforçar mais, entendeu? E quanto menos hardness eu tenho, menos resistente ao impacto eu sou, ao impacto da vida, ao impacto no mundo. Não é? Então veja bem, existem pessoas que naturalmente têm o hardness alto. Então elas conseguem sofrer mais impacto. É aquela pessoa que você pode falar assim, ó, põe essa pessoa para trabalhar, porque ela, aqui no Brasil a gente fala assim, ela aguenta o tranco. A pancada. Sabe? Ela aguenta a pancada. É isso. Põe ela para trabalhar ali, porque ela põe o general para ir na frente do batalhão, porque ele aguenta tomar o primeiro tiro se precisar tirar, tomar. Então, quem que nós vamos colocar na linha de frente? Normalmente, essas pessoas que têm hardness maior são colocadas em posições de linha de frente, né? A gente chama de stage, né? Palco. E quem está no backstage? Normalmente as pessoas que suportam. Então, uma pessoa que tem uma habilidade mais moderada, de suporte, de apoio, ela vai empurrar quem tem um hardness mais forte no ambiente de trabalho. Tá? Então, na liderança, o termo hardness no trabalho diria o seguinte: o líder ele precisa prestar atenção em quem tem esse suporte e vai para o tranco, e vai para a porrada, e quem que dá o apoio para isso. Então, esse é o grande... É como no futebol, né? Quem ataca e quem defende. Exato, exato, exato. Tá? Ou seja, precisas sempre de ter ali o motivador, ou neste caso, vamos lá ver, o motivador, o coach, o que seja, não é? Portanto, precisas ter, não é? Precisas ter aquela pessoa que, ou seja, a ver se eu entendi bem. As pessoas que têm um nível hardness alto, normalmente têm dificuldade em se automotivar, é isso? Ou não? Não. Elas têm uma propensão a aguentar a pancada da vida. Sim, isso também, mas eles... Aqui a gente tem que entender o seguinte: dois conceitos que são legais. O conceito de hardness na psicologia do trabalho significa o quanto uma pessoa ela aguenta o impacto do trabalho sem ter esgotamento. Okay. Tudo bem? Os desafios, os obstáculos. Então, atenção, olha só, tensão alta, porque exige metas, né, resultados. Eu não preciso ter muita motivação. Eu aguento a tensão alta. Vendas, por exemplo. Uma pessoa que tem um hardness alto aguenta a tensão, não precisa nem ter motivação. Já uma pessoa que tem um hardness baixo, ela precisa de mais motivação do que tensão. Entendeu? Ela precisa estar sempre sendo motivada. Vai, cara, você consegue. Então, eu sinto que, no fundo, eu tinha um hardness alto. Porque eu aguentava pancada. Ok. Mesmo sendo introspectivo. E uma outra coisa que me ajudou muito é o mindset. Agora a gente pode falar um pouquinho, linkar, e aí eu linko mesmo com a Carol Dweck, né? A gente pode falar, olha, o cara tem um mindset fixo. Não, o cara tem um mindset fixo, ele tem medo de errar. Ele tem medo de enfrentar, de superar. Ele reconhece tudo. O erro é fracasso. Eu nunca tive mindset fixo, cara. Eu sempre tive mindset de crescimento. Eu vou lá,
vou aguentar o tranco, vou levar tapa na cara, vou aprender, vou melhorar. Então, eu tinha vontade de melhorar o tempo todo. Então, isso me ajudou muito. 2 coisas que me ajudaram a vencer minha timidez, né. Primeira, são 3, né, é saber dosar a coragem com a humildade e ter responsabilidade, consciência do meu limite, enfrentar ele. Segundo, reconhecer que eu sou um tipo de pessoa que aguenta levar pancada, que põe a cara para bater, mesmo com medo, vai com medo mesmo. E terceiro, mindset de crescimento. Olha, eu errei, mas eu aprendi. Vamos fazer de novo. Olha, eu não tenho medo de errar. Vamos consertar, vamos arrumar o rumo da coisa, vamos ajustar. Então, isso para mim foi poderoso. E eu falo sobre isso no livro Protagonismo. Eu falo sobre isso no livro. Repara, eu estou-me a ver em muito do que tu estás a dizer, porque eu tenho muitas similaridades também com aquilo que tu falaste agora. Eu sou muito essa pessoa de o nível hardness alto, eu levo, e eu aguento, Aguenta o aguento. tranco. Exato. Enfim, mas depois eu posso partilhar contigo mais lá um dia destes, mais em off, posso partilhar contigo essas questões. Mas é muito, muito interessante esses conceitos, não é? Portanto, são muito, muito interessantes. E quer dizer, eu tenho pena de estarmos aqui a terminar, não é? Porque, nossa, Verdade. agora não estou a ter compromissos E e lógico que está contra o nosso tempo. ficávamos aqui a tarde toda. Ficávamos aqui a tarde toda. Eh, Olha, mas antes obviamente, de terminarmos, eu quero só, portanto, partilhar aqui para quem depois estiver a assistir no YouTube, quem estiver no Spotify, que venha, portanto, ao YouTube. Deixa-me só colocar aqui, portanto, as redes sociais aqui do Edson. Vou só abrir aqui os links. Ok, já está, pronto. Portanto, quem que tiver curiosidade em conhecer o Edson, tem aqui as redes sociais. Eu depois também vou deixar, não é? Nas notas do episódio. Portanto, tem aqui muita coisa. Eu estou curioso aqui numa parte em particular, Edson, que não falámos ainda. Tu tens o teu instituto, não é? Com licença. Tu tens aqui Isso. o instituto, não é? De desenvolvimento pessoal. Exatamente. Profissional, pessoal, ele é um instituto no qual eu tenho a minha, digamos assim, o meu carro-chefe hoje, no que eu trabalho hoje, eu divido a minha carreira de escritor e palestrante com treinamentos corporativos, tá? Então, além de ser escritor e ser palestrante motivacional, palestrante especialista em comunicação, em liderança, em comportamento organizacional, eu também tenho o meu Instituto de Desenvolvimento, no qual nós trabalhamos com universidades corporativas, no qual eu sou contratado como facilitador de treinamentos corporativos, principalmente em desenvolvimento de lideranças, tá? Então, eu sou, assim, recorrentemente chamado, nossa, deu uma trava-língua aqui agora, para eventos internos dentro das organizações, né, eventos corporativos, e o meu trabalho sempre, assim, junto a líderes. Também a mentoria executiva de liderança, eu também, o Instituto Edson de Paula, ele vem para isso, ele é como um braço, né? Eu tenho o meu carro-chefe, que é palestra, escritor, palestrante, mas eu também trabalho como treinador, facilitador, em desenvolvimento de liderança. É isso. Boa, boa. E, bem, quer dizer, lá está. Eu tenho pena, estamos a terminar. Eu estou aqui com um sentimento agridoce, com um sentimento, mas vamos terminar, não é? Visto que o Edson tem aqui também compromissos. E as redes sociais do Edson vão estar nas notas do episódio. Acompanhem o trabalho deste grande senhor. Eu, pessoalmente, portanto, vamos lá ver. Está-me a faltar a palavra, não é pasmem, ou seja, eu estou a absorver muito os teus conteúdos, percebes? Porque existe muita linha daquilo que tu fazes, que eu também quero seguir, em muitos aspectos, e então acabo por absorver muito o teu conteúdo. Portanto, pessoal, sigam aqui o trabalho do Edson, que sem dúvida que é fenomenal. Olha, para quando uma palestra em Portugal? Nossa, quando vocês quiserem.
O maior sonho meu é estar aí com vocês. Aí tem alguns amigos, muitos amigos aí queridos em Portugal. Eu não quero citar nomes aqui agora para não ser injusto. Tem assim muitos amigos queridos, pessoas que têm institutos de desenvolvimento, pessoas como você, Paulo, que é um super treinador, um facilitador aí de vidas, não é? E conte comigo sempre, sempre que você quiser, beba água junto comigo, vamos tomar uma água juntos, né? A gente costuma falar, vamos tomar um cafezinho juntos, não é verdade? Aqui no Brasil tem muito disso. E o que você precisar de mim, de transferência de conteúdo, de dica, eu estou totalmente aberto a você e ao seu público maravilhoso também. Né? Na rede social não é só para curtir e comentar. Pergunta também aqui que o professor responde. Eu estou a ajudar todos aqui. Nem mais, nem mais. Edson, uma última mensagem que queiras deixar aqui à comunidade do Mindset Talks podcast. Olha, eu teria tantas mensagens para dizer para você. Imagina, vou-te ajudar. Imagina que poderemos ter aqui alguém a ouvir o podcast que, se calhar, também é uma pessoa que é introvertida, que é tímida e que quer trabalhar também essa questão. Eu quero deixar duas. Eu adoro duas frases assim dois super pensadores, Martin Luther King e a Maya Angelou. Tá? Eu vou tentar unir as duas aqui para vocês. Martin Luther King tem uma frase maravilhosa, Paulo, que diz o seguinte: se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, rasteje, mas jamais pare. Não pare, jamais. Então essa é uma frase que eu trago comigo assim, como um mantra, como uma âncora poderosa, né? De que a gente tem que... É no movimento que nós construímos o nosso mundo, o nosso universo. Vejam só, hoje eu estou aqui no movimento, juntamente com o Paulo, né? Trocando conteúdos aqui. Eu confesso, Paulo, peço até desculpa que depois que eu venci a minha timidez e a minha introversão, eu falo muito. Eu falo demais. Mas o propósito é este. Falo demais. Não? Então, assim, tá tudo bem. Peço desculpas. E a segunda frase é assim, olha, desculpa, muito do que a gente falar para as pessoas vão se esquecer daquilo que nós falamos. As pessoas também, elas irão se esquecer do que nós fizemos por ela. Mas elas jamais se esquecerão do que nós as fizemos sentir. Exato. Então, isso é Maya Angelou, né? Uma filósofa, ativista norte-americana. Então, assim, olha, faça as pessoas sentirem, conte uma história, nada substitui uma história. Peça ajuda, conte a sua história para as pessoas, se conecte com as suas histórias, com as suas necessidades. Pessoas se atraem pelas necessidades em comum. Se eu abrir um negócio, um outro também abriu. E é pedindo ajuda que eu cheguei onde eu cheguei. Eu quis ser palestrante, tive que pedir ajuda para um outro palestrante. Tenha um mentor. Eu acho que essa é a grande dica. Busque o Paulo, é um grande mentor, é um grande facilitador em Portugal, uma pessoa do bem, uma pessoa que está sempre conectada, com muitas informações. Eu sigo ele nas redes sociais, ele me segue, é por isso que nós nos conhecemos. Acho que a gente já se conhece há uns 2 anos já, né, Paulo? Eu acho que sim. Tudo que a gente teve tudo digital. Exato. Eu acho que nós temos uma facilidade hoje de networking digital maravilhosa à nossa disposição. Por que não? Por que não? Então, um grande abraço também a todos. Receba o meu abraço digital. Edson, de que estado é que tu moras? Já agora Eu moro no estado de São Paulo, no Brasil. São Paulo. Então temos numa cidade chamada Campinas, tá? É onde tem a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, do qual eu faço parte do laboratório. E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês hoje, conversando, entregando um pouquinho de conteúdo e vendo aqui muitos comentários aqui do lado. Agradeço a todos que estiveram conosco, todos e todas. É uma honra estar aqui com você, agradeço mesmo, de coração. Obrigado. Bom, temos de terminar, pronto, ficávamos, mas temos que mesmo terminar.
E quero agradecer-te, Edson, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Foi um privilégio fazer este episódio contigo. Tenho a certeza que vamos fazer mais. E já sabes, vamos falar em off, claro, mas está aqui publicamente assumido. Se vieres a Portugal ainda em 2025, vamos almoçar e vamos privar e vamos trocar umas ideias. E será um grande prazer, uma grande honra. Vamos a isso, vamos a isso. Resta-me então despedir, malta. Já sabem que vai estar as redes sociais, portanto, disponíveis nas notas do episódio, as minhas e as do Edson. E alguma coisa que precisarem, estamos à distância de uma mensagem, ou seja, em que rede social for. Portanto, é isto. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos e até ao próximo episódio. Mindset Talks Podcast lá. Um abraço. Edson, obrigado. E até já.